verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmos, capítulo 128. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 128. O livro dos Salmos. 1, 2, 8. Aleluia. Irmão Josnel, então, vai viajar, irmão Josnel? Deus guarde o irmão Josnel. A Antônia também pode ficar tranquila que aquele anjo que guardou ele da parede que caiu, né, irmãos? Estava o anjo lá, né, com as asas, cobrindo ali o irmão Josnel, irá com eles do lado ali, sentado no carro junto com eles. Amém? Que Deus possa abençoar também, acho que o irmão Gideone, né? O irmão Fran me falou que o irmão Gideone também está fazendo aniversário hoje, essa noite. Que Deus possa abençoar o nosso irmão Gideone. Amém? E os demais irmãos são irmãos que estão conosco aqui e eu creio que serão ricamente abençoados pela misericórdia de Deus. Amém? Irmão, Salmo 128, versículo 1, que nós vamos ler essa noite. Amém? Se todos encontraram, vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Até aqui, Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Aleluia. Você sabe que a Bíblia, né, irmãos, está escrito ali que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Não é temor de ter medo, tá, irmãos, de Deus. O temor aqui nesse sentido, irmãos, que a gente tem que temer a Deus, é o mesmo temor que você tinha do seu pai natural. Você não tinha medo do seu pai, dele te fazer mal. Mas você sabe, você entende o que eu estou dizendo. A criança, ela tem medo de desobedecer o pai. Né? O pai fala assim, ó, não é para fazer isso. Você tem medo de fazer porque você sabe que seu pai não quer que você faça. Se você faz uma coisa errada, você fala, meu pai vai descobrir, ó. Né? Cinta, chinelo, varinha. Então esse temor não é um temor prejudicial. É um temor que te garante uma proteção para você não fazer coisas erradas. Assim é o temor dos filhos de Deus. Você não tem medo de Deus. Porque Deus não vai fazer mal para você. Mas você teme aborrecer a Deus. Você teme entristecer a Deus. Você teme desobedecer os mandamentos que você sabe que tem consequências. Então esse temor de Deus é temor de desobedecer a Deus, de afrontar a Deus, de ser contra a Deus. Por isso que é o princípio da sabedoria. Você sabe, respeitar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Você respeita o seu pai e sua mãe natural, porque você sabe que é um mandamento de Deus. E mesmo que você não fosse crente, você já cresce na casa, qualquer família, irmãos, até de ímpio, você respeita o pai e a mãe. Porque no fundo é um mandamento de Deus antes da fundação do mundo. Já era mandamento dele lá. É que só foi ser conhecido ali com Moisés depois. Mas já era lei de Deus isso aí. E você respeita o Pai Celestial também, que é o Pai Espiritual. E a Mãe Espiritual, que é a palavra, ou a igreja. Porque é a igreja que gera filhos. A igreja é a mãe. Ela gera filhos. Qual a semente? A palavra. Que vem da onde? De Deus Pai. Então você respeita Pai, que é Deus, Mãe, que é a palavra, a igreja, e seus dias são prolongados na terra. Amém? Porque o crente tem vida prolongada. Você não vê o crente morrer à toa, irmãos. O crente não morre à toa. Até a morte de um crente é para contribuir para a obra de Deus. Amém? Porque a gente sabe que ninguém vai viver para sempre. Ninguém fica, como diz o ditado aí fora, ninguém fica para semente, ninguém vive para sempre. Mas há uma ressurreição. Então você não teme a morte. Como o pastor sempre fala aqui, a morte é uma separação. Separação do quê? Da sua alma e seu espírito dessa carne. Você separa dessa carne. Mas essa carne depois ela tem que levantar do pó para ser transformada. Para unir de novo na sua alma, no seu espírito, a sua teofania e subir. Porque a carne, nem a carne vai ficar, irmãos.
A gente fala assim, a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Quem herda é você. Você é alma. Mas a carne e o sangue você vai levar transformado. O herdeiro é você. O corpo é seu. Você herda até seu corpo. Tá? Então ele diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus tem vários caminhos, irmão. Tá? Apesar de que só há um caminho, tá? O alto caminho, o santo caminho, pelo qual nem os loucos andariam. Ou errariam, né? Porque o imundo não anda nele. E os loucos não erram nem o caminho, nem louco erra o caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus Cristo, quando ele veio aqui, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então você sabe que há um caminho de volta para Deus. Um caminho que leva a nós para o Pai Celestial, que é Jesus. Jesus é o caminho. Como o pastor pregou naquele domingo aqui, Jesus é a porta pela qual você tem que entrar. Jesus é o pastor das ovelhas. Então você vê, Jesus é o pastor porque ele alimenta a ovelha ali, ele cuida da ovelha, ele guia a ovelha até a porta, ele mesmo é a porta que você entra. Ele é o mesmo Espírito que desce, te unge e te transforma ou te ressuscita para você subir. Ele é o mesmo que recebe você no alto. Ele é o mesmo que assenta com a noiva no trono. Não tem outro, irmãos. É Jesus Cristo. O único. O primeiro e o último. O alfa e o ômega. Não precisa de outros. Jesus Cristo mesmo faz tudo isso. Amém? E essa noite nós vamos falar um pouco sobre alguns caminhos que eu anotei aqui, irmãos. Baseado um pouco na mensagem do profeta. Aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Amém? O caminho provido por Deus para o tempo do fim, irmãos, é a palavra. A palavra, quando a gente fala assim, mas e Jesus? Mas Jesus é a palavra. E no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre os homens. Estava nele a luz do mundo, a luz que ilumina todos os homens. Mas os homens preferiam as trevas. Mas nós não. Nós recebemos a luz e preferimos a luz. Amém? Que é Jesus Cristo. Por isso que nós seguimos Jesus Cristo. Porque você ouve a voz, né, como o pastor pregou domingo. Você lembrando, né, irmãos, das pregações aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A outro, elas não ouvirão. Agora, quem está ouvindo o outro, não é ovelha ou ainda não foi desperta. Porque tem muitas pessoas que estão aí no mundo que não são filhos da serpente, são filhos de Deus. Mas eles estão perdidos ainda, estão dormindo ainda, estão, né, no meio do caminho perdido. Então eles têm que encontrar o caminho, que é Jesus Cristo. Então eu marquei aqui, irmãos, um dos primeiros caminhos que Deus criou para nós é o caminho da conversão. Ou seja, para você encontrar Jesus, que é o caminho, você está perdido lá no mundo, andando para um lado para o outro, batendo cabeça, precisa haver uma conversão. E essa conversão vem com o quê? Com um chamado. E esse chamado, irmãos, ele tem que vir de alguma maneira. Então Deus providenciou um caminho, que é o chamado. O Mombrano, nessa mensagem aqui, ele fala que um dos caminhos é a pregação, o evangelismo. Às vezes a pessoa vai lá na sua casa, você nunca foi numa igreja, sua família não é religiosa, e você está ali batendo cabeça no mundo, e de repente uma pessoa bate palma lá, entrega um panfleto para você, você vai ler, você se interessa, pergunta para ele onde que é a igreja, vai no culto, o pastor prega, você aceita Jesus Cristo, vai batizar, vem para a igreja, toma ceia, quando você menos vê, você menos espera, está no céu. Mas por que isso, irmãos? Porque tem que ter um chamado. O caminho da conversão. O irmão Brana narra aqui a história, irmãos. Eu vou falar esse testemunho aqui do irmão Brana, para não ficar no testemunho meu, né? Testemunho meu vocês conhecem. Deus providenciou um caminho para me converter. Eu trabalhava no banco com o irmão Cesário, vocês conhecem a história. E Deus preparou o pastor passou lá, com aquela revistinha de volta à palavra original, conversou com nós. Então o pastor foi o caminho que Deus preparou para me converter. Amém? E o irmão Brana conta uma história que ele foi caçar esquilos
com o irmão, né? E aí eles não conseguiam pegar nada. E aí o irmão falou assim: irmão Brando, está muito seco aqui, quando o tempo de seco, os esquilos estão se escondendo. Tem um lugar lá que é mais perto de um riacho, é melhor da gente caçar lá. Só que é o seguinte, tem que pedir autorização para o dono da propriedade deixar nós caçar lá. E ele é muito amigo do meu pai, eu conheço ele desde pequenininho, eu sou desde pequenininho que ele me conhece, e eu já fui lá umas 2 vezes caçar lá. Só que ele não gosta de pregador, ele não gosta de crente de jeito nenhum. Então eu vou lá pedir, o senhor fica no carro. E eles foram, irmãos. O irmão Bruno falou: mas você já foi lá alguma vez? Ele falou: não, já fui lá. Então vamos. E aquele homem estava sentado junto com o outro lá na varanda dele. E ele para a caminhonete, desce. Tudo bem, fulano? Tudo bem? Como é que você está? Você lembra de mim? Ah, você é o irmão do fulano, né? É filho do fulano de tal, eu conheço. Fulano de tal é muito amigo meu. Como é que você está? Você cresceu? Aquela coisa, né, irmãos? E ele falou: seu fulano, eu queria caçar aqui na sua propriedade, o senhor autoriza? Porque nós estávamos tentando caçar ali na mata, mas está muito tempo seco, e aqui é melhor para nós caçar, o senhor autoriza? Ele falou: não, eu autorizo. E aí o homem falou assim: e eu trouxe o meu pastor comigo. E aí aquele homem falou assim: ô fulano, você desceu tão baixo, que agora você precisa até carregar o seu pastor com você? Você sabe que eu não gosto de pregadores, não gosto de pastores. Mas tudo bem, vou autorizar a caçar por causa da amizade. Nisso o irmão Brando desceu do carro, né, que ele escutou me falando, foi lá cumprimentar ele. Tudo bem, seu fulano? Eu vim com ele aqui para nós caçar aí, né? Muito obrigado, senhor, autorizar. Nós vamos ficar só uns 2 dias aí na mata e a gente já vai embora. E aquele homem: então você é pregador, né? Eu falei: sim, eu sou pregador. Eu não creio em nada disso. Todos vocês são mentirosos. Vocês pregam que existe um Deus e eu não creio que exista um Deus. Irmão Brando: tudo bem, é uma opinião sua, eu respeito. E aí aquele homem começou a falar as coisas, né, pro irmão Brando, porque não existe isso, coisa de Deus, pregadores são mentirosos. Aí o irmão Brando disse que olha e viu uma maçã no chão. Olha como que Deus trabalha, irmãos. Ele tinha uma macieira bonita lá e tinha algumas maçãs que tinham caído no chão. O irmão Brando fala assim para ele: posso pegar uma dessas maçãs para comer? Ele falou: pode, são boas. Ele pega aquela maçã, olha, passa na roupa assim, morde a maçã e começa a mastigar aquela maçã e conversar com o homem. E ele fala assim para aquele homem: escuta, você já viu que nós estamos no final do verão, quase começando o outono, e as folhas dessa árvore começaram já a cair, né? Falou: sim, começaram a cair porque daqui a pouco entra o inverno também. Falou: verdade. E como é que essa árvore não morre? Pô, ela não morre porque a seiva dela desce e fica na raiz escondida por todo o inverno. E então o que acontece? Quando vem de novo o sol lá na primavera, aí a seiva sobe e a árvore volta. A irmã Brana vira para ele e fala assim: quem deu esse poder, essa inteligência para a seiva descer, para que a árvore não morresse? Aí o homem coçou a cabeça assim e falou: mas não sei. Então vamos fazer o seguinte: eu vou caçar com o irmão fulano aqui, e daqui 2 dias nós voltamos, e o senhor fica pensando quem que deu essa inteligência para a árvore, para a seiva descer e a árvore não morrer. Se o senhor souber me responder. E aí aquele homem começou: eu nunca havia pensado nisso realmente. É o seguinte, eu vou falar para o senhor, eu queria só ouvir um pregador só na minha vida, talvez só um que eu ouvia. Tem uma vizinha nossa que mora aqui na colina ali, numa outra propriedade, e tinha uns 2 anos atrás ela estava muito doente, câncer no estômago, e ela foi operar e os médicos abriram o estômago dela e tiraram o pedaço do câncer, mas não teve jeito, o câncer voltou a crescer e aquela mulher ia morrer, uma senhora já de idade. E eu e minha esposa sempre íamos lá de manhã ajudar a levantar o lençol, para trocar o lençol de baixo, levantar ela, trocar a roupa, ajudar. E aí uma vez veio um pregador aqui na cidade, e a irmã dela pegou um lenço daquela mulher que não podia se mover, foi lá naquele culto, e aquele homem pregou e orou por aquele lenço, e eles trouxeram o lenço, e ela colocou o lenço em cima da barriga daquela senhora, nossa vizinha, e aí nós escutamos de manhã cedo uma gritaria, uma Pentecoste, digamos assim, uma gritaria, uma barulheira, falou: de certa fulana morreu, vamos correr lá para ver o que era. E quando nós chegamos lá, ela estava na cozinha em pé, fritando ovos, fritando bacon, fazendo torta. E aí perguntei o que aconteceu, ela falou: um homem, um pregador, veio e orou por esse lenço e eu estou curada. Falou: se tiver que crer num pregador, eu creio nesse. Aí ele falou: o senhor lembra o nome desse homem? O irmão perguntou para ele. Ele falou: acho que lembro sim, acho que era Billy ou Brano, uma coisa assim. Falou: prazer, sou eu. E aquele homem, irmãos, aleluia,
O irmão Branham fala, em poucos momentos, aquele homem estava pregando para ele. Deus inventou, criou ali na hora um caminho para converter aquele homem, irmãos. O irmão Branham nem pôde caçar, irmão. O homem já sentou ali com ele, me conta mais dessa história e tal. O homem converteu, irmãos. Anos depois, uns 2 anos depois, o irmão Branham voltou na propriedade, só estava a esposa dele. Veio pedir autorização para caçar de novo para a mulher. Ela falou, meu marido faleceu, o senhor sabe, e eu não sei se eu autorizo caçar ou não aí. Falou, eu conheço ele, era fulano de tal, não era? Há 2 anos atrás eu estava aqui debaixo dessa macieira conversando com ele. Ela falou, então era o senhor? Sim, era eu. Ele aceitou Jesus Cristo, ele morreu em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Você vê, irmãos, aquele homem aceitou Jesus Cristo. Porque Deus criou ali na hora para ele um caminho. Deus, veja, proveu um caminho para aquele homem. Um caminho de conversão. Nós temos os nossos caminhos de conversão, irmãos. Eu fui convertido por um caminho, a irmã Vanil por outro, o pastor por outro, o irmão José por outro, e assim por diante. Você sabe a maneira que Deus fez para te converter. As outras pessoas agora precisam também desse caminho, o caminho da conversão, para produzir arrependimento, irmãos. Ser batizado e entrar salvo. Amém? Outro caminho que eu marquei aqui. Um caminho para ensinar. Você sabe qual que é o caminho provido por Deus para nos ensinar? O Espírito da verdade. Que diz assim, João, eu marquei aqui, João 16:13. Quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará por toda a verdade. O Espírito Santo, irmãos, é o caminho que Deus proveu para nos ensinar a palavra. Por isso que as pessoas leem a palavra de Deus e acham que são 3. E nós sabemos que é um único Deus. Um único e verdadeiro Deus. Porque você tem o Espírito Santo para te guiar na palavra. Por isso que as igrejas, irmãos, andam de qualquer maneira. Porque elas não têm o Espírito Santo para ensiná-las. São ensinadas errado. Por isso que você vê. Minha garganta está meio ruim, tá, irmãos? Por isso que você vê. As pessoas batizam de qualquer jeito. Nós batizamos no nome de Jesus Cristo. Amém? Você tem ensinamento do nome. Quem que ensina isso? O Espírito Santo. Quem que ensina que Jesus Cristo é o nosso Salvador? É o Espírito Santo. Quem que aponta para a ceia correta? O Espírito Santo. Quem que aponta para a palavra? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é o nosso guia. É o nosso consolador. O Espírito Santo é o caminho provido por Deus para nos ensinar. Para conduzir a igreja, irmãos. Para colocar nós na palavra. Por isso que quando vem o Espírito Santo, como o pastor sempre diz aqui, que Jesus falou, né? Abrir o entendimento para crer nas Escrituras. Sem o entendimento aberto, não adianta, irmão. Você não crê na Escritura. Você pode até crer em Deus, mas da sua maneira. As pessoas hoje creem em Deus da sua maneira. Desculpa, irmãos, que eu vou falar aqui. Às vezes a pessoa está assistindo a gravação, fica ofendido, mas tem que falar. As pessoas hoje querem dançar forró, lambada, até funk, dentro da igreja, no púlpito da igreja, e desculpa, dizem que aquilo é ungido, que aquilo é de Deus, que é qualquer jeito que Deus aceita. Irmãos, desculpa, não é dessa maneira, irmãos. Tem que ter reverência. Quem que te dá reverência ao Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo em você, ele te deixa manso. Ele te transforma, ele muda a sua maneira de ver até a própria Bíblia. Você não vai mais ler a Bíblia e falar assim, mas isso aqui é para outro tempo. Não, isso aqui eu digo amém. Mas nós mulheres não podemos cortar nossos cabelos? Eu não sei, irmão, a Bíblia diz que não. Amém, você fica por isso. Mas é o Espírito Santo que tem que te convencer disso. Não é o pastor ou eu ou ninguém. É o Espírito Santo que te convence disso. Porque o Espírito Santo mostra para você, está aqui na palavra, então meu cabelo pode bater no pé. Todo mundo pode criticar. Mas se está aqui, o Espírito Santo me diz que isso é verdade. Eu vou ficar com o meu cabelo. A mesma coisa os homens, não é só as mulheres. Desculpa, do jeito que eu falo para as mulheres, a minha esposa ela anda com uma roupa decente. Eu não ando de shortão na rua, irmãos. Desculpa, as pessoas vão morrer e não vão ver minhas canelas. Eu não ando de shortão na rua. Isso sou eu.
Eu não ando, irmãos. O Espírito Santo não deixa eu sair assim. Não saio com aquelas camisas remangadas aqui, ó. Desculpa, mostrando as axilas. Não saio, irmão. Eu visto uma roupa composta para ir trabalhar, para sair na rua. Ah, mas quem que te falou isso? O seu pastor, a sua igreja? Não. É o Espírito Santo que fala assim para mim. Outros irmãos, amém. Você gosta de usar aquela camiseta? Amém, você pode usar. O Espírito Santo é que tem que te convencer, não eu. Eu estou falando de mim. Eu não ando assim. Porque é bonito a gente falar, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode andar com saia para cima do joelho, a mulher não pode isso. Mas o irmão de peito de fora na rua sem camisa, canelona velha feia, cabeluda aparecendo. Desculpa, irmão. Traja-se decentemente. Porque no dia que você estiver numa cama, com aquela roupona toda aberta, desmaiada, em coma lá, e as enfermeiras te dando banho e vendo suas vergonhas, aí você vai lembrar. Aí você vai ficar envergonhado. Ai, as enfermeiras vendo minhas vergonhas, eu sendo lavado por mulheres aqui, eu nu, que vergonha. Mas você andava nu na rua. Você não tinha vergonha de andar nu na rua? Pessoas estranhas vendo. E agora o que é que tem os médicos ver? Por isso que tem coisas, irmãos, que a gente não comenta muito aqui, mas tem que ser falado de vez em quando. Um caminho para ensinar, o Espírito Santo. João 16:13. O Espírito Santo, quando vier, conduzirá nós em toda a verdade. Amém? Você quer ver? Tem gente que, quando eu trabalhava com o Cesário, acho que o Luan também conhece gente. Assim que eu andei com o Luan, sempre falava assim, não é, irmão Luan? Eu só creio se estiver escrito. Aí o Luan abria a Bíblia e falava, tá aqui, ó, tá escrito assim. Aí, não, tá escrito, mas é o seguinte, cada um crê de um jeito. Ué, mas você não falou que Cristo estava escrito? Então não adianta, irmãos, é pelo Espírito Santo. Não adianta, eu e o Luan não convenço ninguém. As pessoas teimam, não adianta, tem que ser o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo ensina, ou não adianta, irmão. Você vai ficar a vida inteira numa igreja e batendo cabeça contra Deus. Ah, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. O pastor falou aquilo, eu não concordo. O outro irmão me falou isso aqui, eu também não concordo. Está escrito aqui, mas eu acho que não é bem assim. Não adianta, irmão. Você vai bater cabeça contra Deus a vida inteira. É melhor, não entendi. Então, deixa só. Nem procura saber. Não entendi isso aqui. Então, deixa. Só creia. Eu não entendo como uma baleia pode engolir um homem e cuspir lá numa ilha. Não precisa entender, irmão. Só creia. Porque os cientistas falam, uma baleia, o esôfago dela não cabe um homem. Jamais ela engoliria um homem. Mas a Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um peixe preparado. Podia ser até um tubarão, desculpa, é um peixe preparado. Se fosse um lambari preparado para engolir um homem, para mim está muito bom, pode ser um lambari. Eu creio que o homem foi lá e foi pregar, irmão. Assim que você tem que crer. Aí as pessoas ficam, mas deixa me medir aqui então o pescoço da baleia. Deixa me medir aqui então quantos centímetros tem o esôfago de um tubarão. Pelo amor de Deus, irmão. Eu não preciso disso. Como o irmão Brana fala, né? Olha, aquela sarça pegando fogo e não queima. Deixe-me levar esta folha até o laboratório para saber do que ela é feita. Por que o fogo não consumiu essa sarça? Não, eu quero falar com o fogo, não com a sarça. Eu quero saber que fogo é aquele. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Um caminho para guiar a igreja. Outro caminho provido por Deus. Um caminho para guiar a igreja. Um profeta. Sabia, irmãos, que um caminho que Deus criou ali, que Deus proveu para a igreja, é o profeta? Pega Israel, irmão, como nação. Olha como que Deus é. Os irmãos do José pegaram ele e tentaram prover um caminho para eles. Nosso irmão quer reinar sobre nós, e nós não sabe como é que é. Papai e mamãe gostam muito dele. Vamos vender ele. Que aí nós se livra dele, nós vivemos do jeito que nós quer. E eles venderam o irmão. E ele foi para o cativeiro. Sabe o que isso fez, irmão? Lá na frente, quando José já era, vamos dizer, o segundo no comando do faraó, José falou assim, traz meu papai para viver comigo. Parece bom, né, irmãos? Ele já está velhinho, venham para cá, aqui tem muita comida, aqui no Egito está muito bom. Eu sou
o segundo aqui no comando, e a família toda morando com ele. Quando José morreu, passou um tempinho, o que o faraó falou? Todo mundo, esse povo, tudo no cativeiro. Não foi o mesmo caminho, irmãos, que eles fizeram com o irmão deles, acabou sobrando para eles. E aí, cativeiro, não sei quantos anos lá. E Deus prometeu um Messias que ia tirar eles. O José falou, no dia que enviar o Messias, não deixa minha carcaça aqui não, meus ossos aqui não. Leva junto. E aí, irmãos, o clamor daquele povo chegou até Deus, e Deus, eu vou ter que prover um caminho para tirar Israel de dentro do Egito. E o que Deus faz, irmãos? Envia um profeta com mão poderosa, com sinais, um caminho provido por Deus para tirar Israel do Egito. E quando aquele homem vem e tira Israel do Egito, e aquela igreja enorme caminhando, né? Talvez os músicos ali de um lado, os diáconos ajudando o povo a andar ali, as irmãs do culto de oração, toda aquela igreja andando, né? Carregando todas as coisas nas costas e tal. Aí chega lá e fala assim, olha, grande profeta esse homem, né? Tirou nós do Egito. Veja só, agora somos uma grande igreja, estamos caminhando, o faraó ficou lá para trás, nós estamos libertos, voltamos a ser Israel. E aí, o que é aquilo ali? Ixi, o que é aquele aguaceiro ali? O mar vermelho na frente. Mas vamos dar a volta por aqui, montanha. Não, então vamos por aqui, montanha. Bom, talvez o profeta tenha pego o caminho errado. Vamos aqui para trás. O faraó e os homens, Irmãos, imagina. Ih, pegamos o profeta errado, rapaz, vamos morrer todo mundo. Trouxe nós para o meio do caminho aqui, agora um mar vermelho aí. E o Moisés falou, Senhor, e agora? Vai, mete o cajado na água aí. E o Moisés, pum, o mar, não é um caminho provido, irmão, para eles no meio do mar. Passaram com os pés secos, irmão. É como se Deus tivesse construído uma ponte para eles ali na hora. Às vezes os nossos pedreiros aí, os coitados que trabalham para o governo, vai fazer uma ponte aí, demora meses fazendo uma ponte, num riozinho pequenininho. Tem que botar estrutura, tem que botar pedra, cavucar lá naquela terra molhada do rio, achar uma firmeza, e mede isso, e mede aquilo, e põe concreto para um lado, e põe concreto do outro. E tem que ser um concreto que não pode ser muito duro, senão ela racha, cai tudo, tem que ser E toda aquela... E Deus construiu no estralar de dedo, foi só uma batida de cajado, uma ponte feita para eles. Passaram a pé seco. Foi um caminho provido por Deus, irmão. O profeta é um caminho provido por Deus. Quando a igreja cocheou, toscanejou, no meio das eras, irmãos, e fizeram só coisa errada, e a igreja colocou a liderança humana no lugar da liderança do Espírito Santo, e desviou, criou dogma, doutrina, e colocou no lugar da palavra de Deus, o que Deus faz no tempo do fim, irmãos? Ele provê para nós um profeta, irmão, para tirar a igreja do meio das coisas erradas e colocar a igreja de novo posicionada no caminho. O caminho provido por Deus para guiar a sua igreja, para guiar o seu povo, é o profeta. O profeta vem com assim diz o Senhor. Irmãos, Israel tinha profeta. Às vezes tinha um rei, o rei era todo estabanado, fazia tudo errado. Vinha o profeta e corrigia. E nós temos pastores, temos bispos. Se os pastores, os bispos fizerem errado, o profeta vem e corrige. Mas as pessoas rejeitam profeta. Eles falam assim, nós não cremos em profetas. Se você não crê em profeta, você não crê em Jesus. Jesus era profeta. Está ali escrito no Evangelho. Aquela mulher samaritana, o que ela falou para ele? Vejo que tu é profeta. Mas profeta já não acabou? Não durou até João? Jesus não é profeta? E aí Jesus fala, eu vos enviarei profetas. Mas profeta não acabou? Pelo amor de Deus, irmãos. Por isso que tem que ter o Espírito Santo para ensinar o caminho da palavra. Ainda há profetas para nós hoje. O último sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo é a vinda de um profeta. Está na Bíblia, Malaquias. Antes que eu venha e fira a terra com maldição, eu enviarei Elias. Elias virá primeiro. E as pessoas não creem em profeta. Um caminho para a cura. Hoje nós estamos sendo bem rápido, tá, irmãos? Eu quero ver se eu tiro um tempo para nós poder orar. Fiz uma filinha aqui, se Deus permitir. Caminho para a cura. Qual o caminho provido por Deus para alcançar a cura?
é a oração. Tiago 5,15, a oração da fé salvará e Deus levantará o doente. E no versículo 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E mesmo Jesus disse, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então há um caminho para alcançar a cura que Deus proveu, é a oração. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, a oração ela abre portas. A oração ela cura o enfermo. A oração restaura. A oração liberta. A oração posiciona, irmãos. A oração é a maneira que você alcança Deus. Vinde a mim e argui-me, diz o Senhor. Como que se argui o Senhor? Você não vai subir no céu e bater na porta e falar, Senhor, vem falar com o Senhor. Não, você fala daqui mesmo. Na oração. E a oração pode ser até no quarto, você vê. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com Deus em oculto. Conversa com Ele. Pede a Ele. Clame a Ele. Tem que clamar, irmãos. Voltando lá no Moisés. Quando Moisés viu o mar ali, irmãos, e aquele povo desesperado atrás, o que Moisés fez? Ele não ajoelhou ali, sentou ali e falou, rapaz, eu acho que então eu não era profeta. Acho que talvez eu tenha errado. Tirei o pessoal do deserto à toa. Não, ele clamou ao Senhor. Ele clamou, Senhor, e agora o que eu faço, Senhor? O que eu faço com a tua igreja, Senhor? Você tem que clamar ao Senhor. E Deus falou, Moisés, o que é isso em sua mão? É um cajado, bata na água, a água se abrirá. E hoje Deus diz assim, o que é isso aqui na tua mão? É a Bíblia, é a palavra, irmãos. Isso aqui abre caminho para você. Mas as pessoas não usam a Bíblia. Você tem que usar a Bíblia. Ah, mas estou enfermo. Use a Bíblia. Eu sou o Senhor que te sara. Ah, estou em problemas financeiros. Fazei desafio de mim. Se não devolver os dízimos e as ofertas, se eu não abrirei as portas, as janelas do céu. Ah, estou perdido. Eu perdoo pecados. Está aqui. O Filho do Homem perdoa pecados. Tudo está aqui, irmãos. Esse aqui é o grande caminho provido por Deus para nós. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E as pessoas não usam a Palavra de Deus, irmãos. Você vai montar um fogão. Você abre o manual para saber como monta o fogão. Você vai instalar um computador. Você vai ler o manual para instalar o computador. Você vai mudar os canais de televisão. Olhar lá, você quer ver como que faz se sintonizar. Lê o manual. Lê o manual de tudo. Quer passar de ano? Estuda o livro de geografia. Estuda o livro de história. Quer aprender a tocar violão? Não é, Luan? Estuda as revistinhas de notas, coisas de música. E para ir para o reino dos céus, não quer ler a Bíblia, não quer usar da palavra, não quer aprender de Deus. Como é que você vai ser salvo sem aprender de Deus, irmão? Você tem que conhecer Deus. Tem que saber quem é Deus. Porque as igrejas estão chamando o diabo de Deus. Estão adorando o diabo achando que estão adorando Deus. Por isso você tem que saber quem é Deus mesmo. Para adorar correto. Porque, desculpa, se uma pessoa vier, o irmão Brana fala isso. Ah, eu tive uma visão. Deus me falou para fazer isso e aquilo. Pode ser lindo como for. Não encaixa com a palavra, então não é de Deus. Como ele fala aqui, uma mulher falou, ah, eu tive um sonho, uma visão. Deus me enviou para pregar. Eu largarei os meus filhos e sairei para pregar, porque Deus me mostrou uma visão que eu tenho que pregar. E é uma visão linda, com anjos me acompanhando. O irmão Brana falou para ela, irmã, é uma visão linda, mas não é de Deus. Porque Deus não pode ser contra a sua palavra. E não é só para mulher. A mulher não pode pregar por motivos. Tem homens também que não podem pregar, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrões. Mas tem no púlpito da igreja. Tem pastor hoje que é pego saindo, desculpa, vamos falar. É pego saindo da porta do motel com outra mulher, às vezes mulher de obreiro,
O povo fica sabendo, no outro dia ele está lá pregando, eles falam, não, deixa o nosso pastor, nós amamos ele. Isso foi armadilha do inimigo. E pega o coitado do obreiro e chuta para fora. E o pastor continua lá. Não é de Deus, irmão, desculpa, é do homem. Isso é coisa do homem, é obra do homem. Se fosse obra de Deus, para começar, ele nunca entraria nem no motel. Nem com a mulher dele, quanto mais de outro. Vocês estão me entendendo? Então nós temos um profeta, irmãos. Além do profeta, temos pastores, temos obreiros, temos diáconos, temos ensinadores, temos mestres. Porque a Bíblia diz, ele mesmo coloca uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 ofícios contribuem para a obra de Deus. Eles são os caminhos providos para guiar a igreja, para alicerçar a igreja. Porque na mesma parte que diz que coloca esses 5, fala para quê? Para posicionar a igreja. Para quê? Para formar o corpo de Cristo, que é a igreja. Esses 5 ofícios, ele contribui para a obra. Eles não contribuem para eles mesmos. Hoje as pessoas ficam ricas com a Bíblia. Ficam milionárias com a igreja. Os irmãos passando fome, os irmãos morrendo e o pastor viajando de avião. Aí ele grava vídeo falando, eu estou visitando Jerusalém, a terra prometida, com o dízimo dos irmãos que estão morrendo. A igreja caindo aos pedaços. Os irmãos doentes, precisando às vezes de um remédio, de um sacolão. Ah, mas irmão Tarcísio, você está falando de um evangelho social, de doação. Não, irmãos, eu estou dizendo que esses são mercenários. Quando é que Jesus Cristo pegou o dízimo de alguém, a oferta de alguém, irmão, e saiu por aí, comprando camelos para andar? Olha, Marta, Maria, Lázaro, vocês têm um dinheiro aí, eu preciso comprar um camelo, que eu preciso ir na cidade evangelizar aquele povo. Preciso ir agora aqui nessa região aqui, da Palestina aqui, que não teve ninguém para pregar. Então, por favor, me comprem carruagens. Jesus ia a pé, irmão, batendo canela. E quem quiser ir comigo, venha. E um dia, não está escrito desse jeito, tá, irmão? Mas eu vou falar uma alegoria para vocês aqui. Eu acho que Jesus um dia falou, pessoal, vamos no barco. Isso, Jesus, não cabe mais ninguém, alguém tem que ficar para trás. Não, então vocês podem ir na frente. Eu vou em cima do mar mesmo. Não deixou ninguém para trás, não, irmãos. Esses pastores deixam todo mundo para trás. Aí, que desculpa, quem estiver ouvindo aí, que pode ficar magoado, não tem problema. O que adianta o pastor ir lá em Israel? Eu andei aqui nas Terras Santas, eu andei aqui e onde Jesus andou, meus irmãos, visitei aqui, e agora eu vou lá voltar para a igreja, dar ceia errada, batizar errada, deixar os adultos em paz, aceitar dízimo de prostituta, de ladrão, de traficante. Era melhor que nem tivesse ido em Israel, desculpa. Era melhor que tivesse ficado ali ensinando a igreja a verdade. Por isso que nós precisamos de um guia, que é o profeta, que é o pastor. E se o pastor estiver fora da palavra, você larga ele. Aí você usa uma alegoria, tá? Não tem nenhum motivo para você largar sua esposa ou seu marido, a não ser adultério. Agora veja, você não pode largar o seu pastor, não é? Mas se ele praticou adultério da palavra, você pode, ó. Porque um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Então você tem que saber se o seu pastor enxerga. Como que você vê? O que ele falar, você olha aqui, ó, examina aqui. Está encaixado aqui? Amém, glória a Deus. Ore por ele. Senão você não tem, desculpa, irmãos, você não tem compromisso com o homem errado. Você tem compromisso com a palavra. Todos nós estamos debaixo da palavra. Então, caminho para a cura, oração. Oração de fé salvará o doente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Um caminho provido por Deus para salvar. O sacrifício. Israel tinha o sacrifício do cordeiro lá, irmãos. Ele tinha que levar no 10º dia um cordeiro, né, na festa da Páscoa lá. Aí os sacerdotes tinham que ficar examinando aquele cordeiro, vendo ali se não tinha defeito, olhando aqui, ver aqui a lã, ver aqui de trás da orelha, vamos ver aqui como é que está. É perfeito. Aí no 14º dia à tarde, sacrificava o cordeiro. Aquilo era um tipo, mas aquilo era uma sombra do que tinha que vir.
Aquilo ali não perdoava pecado, irmão. Aquilo ali não levava nós para o reino dos céus. Aquilo ali era uma sombra do que havia de vir. Até um dia Abraão andando com o filho dele ali, levando a lenha, levando o facão, levando o fogo, levando as coisas, como o pastor pregou naquele dia, e o menininho coçou a cabeça, né? Olhou, falou: pai, tá aí a lenha, facão bem afiado, né, pai? O fogo aí, mas escuta, cadê o sacrifício? Onde que tá? Não, meu filho, Deus proverá um sacrifício. E aí mais na frente um pouquinho: pai, é o seguinte, o senhor sabe, né? A mamãe me ensinava muitas coisas da religião. A mamãe, ela lê a Bíblia para mim e ela disse como que faz um sacrifício. Isaac, papai, é o seguinte, o senhor, estou vendo aí a lenha, esse facão aí pendurado na cintura do senhor, né? Bem afiado, né, pai? Tem que ser, né, afiado. O fogo está aqui, né? Mas escuta, cadê o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Quando chegou lá na montanha, irmãos, amontou as pedras, colocou a lenha, certo, afiou, amolou bem o facão, preparou já lá o fogo ali, chegou no menino: deita aqui, meu filho. Irmãos, ele ia, o próprio filho. E eu penso assim, tá? Uma maneira de dizer, que quando ele foi matar o menino, que o anjo segurou a mão dele, ele viu Cristo no Calvário, o verdadeiro cordeiro lá. O sacrifício provido por nós não é mais um cordeirinho que bale, é Jesus Cristo no Calvário agora, irmãos. Ele é o cordeiro que foi sacrificado por nós, para perdão dos nossos pecados. Uma vez só ele entrou além do véu. Não precisa mais matar rolinha, pombinha, bezerro, nada, cordeiro, nada. Ele é o sacrifício perfeito. Ele pegou aquele sangue dele e levou até o propiciatório celestial agora. Aquele sangue está lá até hoje, testemunhando por nós. O sangue de Jesus Cristo no Calvário é o caminho provido para nos salvar. Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Não foi o sangue de bode ou bezerro, não foi sangue de um homem, de uma mulher comum. Foi o sangue do próprio Deus. A Bíblia diz: o Espírito Santo, que é Deus, comprou a igreja com o seu próprio sangue. Espírito tem sangue, irmãos? Quando Jesus apareceu lá, Tomé falou: isso é um espírito, eu só creio que se tocar. O que Jesus falou? Espírito não tem carne nem sangue. Toque em mim aqui, ó, você vê, eu tenho carne e sangue. Jesus Cristo, irmãos, é o sacrifício, é o caminho provido por Deus para nos salvar. E para fechar, qual o caminho para alcançar estas coisas que eu falei? Conversão, perdão de pecado, cura, ensinamento, um guia, um consolador. Como que se alcança tudo isso? Qual que é o caminho que Deus proveu para a gente alcançar tudo isso? É a fé. A fé é o caminho que Deus proveu para nós alcançar todas essas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Necessário é que você creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A fé é a substância, é a certeza de que as coisas que são visíveis e invisíveis foram por Ele criadas. A fé, irmãos, é aquilo que Deus dá para você alcançar tudo. Por que você vai orar? Porque você crê que Deus existe. Você tem fé nele. Você tem fé na palavra. Por que você confia que você tem que ser batizado? Porque você tem fé no batismo. Você tem fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Por que você toma ceia? Porque você tem fé no que Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo e tem vida eterna. Então você tem fé naquilo, irmão. Tudo, a base de tudo é a fé. Se você não tem fé, não adianta. Tudo é fabricado. Agora, se você tem fé, tudo é genuíno para você. A fé, irmãos, é o dom que Deus dá. Deus te dá a fé como, vamos dizer assim, é um imã que Ele coloca. Nós era negativo, vamos dizer assim. Só que Ele te dá o lado positivo. Para você, subir. A fé é o que nos encaminha. A fé é o que nos guia. A fé é a que vence o mundo. Fé em quem? A fé no Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem?
Jesus Cristo. Sem fé, irmãos, não adianta nada. Tudo que você faz, se não fizer por fé, é pecado. A Bíblia diz, meu irmão Leonel, tudo que você faz que não seja por fé é pecado. Por isso que tudo tem que ser por fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode gritar, você pode pular, bater na cara do outro, fazer aquela festa, tocar fogo na igreja, pular todo mundo, tirar pena de galinha, tosquiar ovelha, fazer o que for. Deus não está nem aí. Porque é impossível. Agora, por fé, se você fizer uma oração de poucas palavras, por fé, Deus te atende. Porque, irmão, não é por muito falar, é por crer. Por isso que a gente crê, por isso que a gente clama, por isso que a gente confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Por isso que você vem na igreja, irmãos. Irmão, você vem aqui por quê? Porque eu creio que de repente pode ser que no final do culto o pastor sorteia um bilhete e eu ganhe R$1.000, ou eu ganho um sacolão, ou eu ganho um carro. Não, você não vem por causa disso, nem porque nem tem. Você vem aqui porque você crê que há um Deus. Senão não vem, irmão, não adianta. Eu não vou na igreja, não. Essa coisa de Deus nem existe. Se você está aqui, é porque você crê que há um Deus. Isso é fé, irmãos. Quantas pessoas tem em Campo Grande hoje? Quase 1 milhão. Quantas pessoas tem aqui? Fé não é para todo mundo, irmão. Fé é para o eleito. Porque fé tem vários tipos de fé. Tem a fé natural. A fé natural é assim: eu vou assistir uma corrida lá, eu vou apostar naquele cavalo. Esse cavalo vai vencer essa corrida. Isso é uma fé natural. Aí o cavalo vai lá e ganha. Olha, viu? Eu tive fé naquele cavalo e aquele cavalo ganhou. Essa fé não serve para nada, irmãos. No outro dia ele aposta o dobro, o cavalo perde. Minha fé no cavalo não deu certo. Isso é fé natural, irmãos. Eu tenho fé que vou conseguir esse emprego. Vou levar meu currículo lá. Ele contratou, foi outro. Isso é fé natural. A fé natural, ela dá certo e dá errado. Agora a fé em Jesus Cristo, ela só dá certo. Até onde os médicos falam, está condenado, vá para casa para morrer. Se vier o assim do Senhor, assim diz o Senhor, ele está curado, você está curado. Pode rasgar os exames dos médicos, com todo respeito aos médicos. Pode jogar os raios-x fora, pode jogar as receitas fora, pode jogar a ordem de morte fora. Você está curado. Mas tem que ter fé. Não é assim, eu estou curado. Mas será que estou mesmo? De repente, será que eu estou mesmo curado? Então já não tem fé. Você tem que ter fé. Mas minha perna ainda está doendo. Não tem problema, amanhã eu saro. Remédio é assim. Você toma o remédio e espera fazer o efeito. Por que não pode esperar a fé fazer efeito? Já viu a pessoa toma um remédio, aí fica dias esperando fazer efeito. Aí o médico fala, tratamento é 4 dias. De 6 em 6 horas. Não é no primeiro comprimido? Você tem que tomar 4 dias de comprimido de 6 em 6 horas. Aí fala, depois disso, se voltar a doer, aí você toma um quando voltar a doer. E a pessoa confia e vai tomando aquele comprimido e cuidando no relógio e vai olhando e para tomar. Aí quando melhora, tomei 3 dias, acho que vou tomar 4, para garantir. A fé é muito melhor do que isso, irmão. Mas aí não, eu já orei uma vez, já tá bom, Deus não atendeu, então não vou orar mais. Mas o remédio, religiosamente, você toma. Por que você não faz uma oração hoje? E faz uma oração amanhã? E faz uma oração depois de amanhã? E faz uma oração daqui 10 anos? E faz uma oração daqui 20 anos? Daqui 30 anos? Continue orando! Tem que continuar crendo em Deus. E se Deus não me curar? Não tem problema. Se essa carcaça cair, Deus tem para mim um edifício lá. O seu corpo curado, glorificado, está lá. Ele cura aqui se Ele quiser, mas Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz, o profeta ali, a doença da qual ele tinha que morrer. As pessoas aí não leem isso. Mas o profeta tinha que morrer daquela enfermidade. Porque todo mundo, desculpa, irmão, todos nós temos que morrer, ué. Aí se Deus deixou de ser Deus. Não, mas tem a ressurreição. Você não conhece sua Bíblia?
O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que estão mortos ressuscitarão. E os que estão vivos serão transformados para subir e encontrar com Cristo nos ares. Não é só os vivos, os mortos em Cristo Jesus levantarão primeiro. É como o pastor falou aquele dia. E é Bíblia, tá, irmãos? Isso é Bíblia. Não foi o pastor, não tirou da cabeça dele. Quando a voz de trombeta vier, a voz de arcanjo vier, ela vai falar: os que em Cristo Jesus dormem, levantem. As tumbas vão abrir, irmão. A terra vai chacoalhar. O mar vai devolver seus mortos. O fogo devolver seus mortos. Porque é ordem de Deus. E a morte não pode com Deus. Porque Deus venceu a morte. Quando ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. A morte é o último inimigo a ser vencido. E será vencido na ressurreição. E quem estiver vivo, amém, transforma. Irmão Tarcísio, você vai estar vivo ou morto? Tanto faz como tanto fez. Se eu estiver morto, estou com ele. Se eu estiver vivo, estou com ele. Para nós terminarmos, é como aquela mulher que vinha vindo no navio e o pessoal lá começou a gritar: vai afundar, o navio vai afundar. Se não chegarmos até daqui 1 hora, vamos afundar, o barco está afundando, vamos morrer no mar, acelera os motores, senão não vai dar tempo, a água já está... E aí o capitão do navio, todo mundo de joelho, todo mundo orando, todo mundo... E tinha uma senhora lá tranquila, passeando para lá, olhando o mar, olhando a gaivota. Aí ele chegou naquela mulher: meu Deus do céu, a senhora não está vendo? O navio está naufragando, nós temos poucos minutos para chegar ali na terra. Se não chegarmos, morreremos todos. A senhora não tem medo? Ela falou: é o seguinte, eu tenho uma filha lá me esperando na terra, mas eu tenho outra que está na glória. Se eu viver, encontrarei com essa. Se eu morrer, encontrarei com essa. Sem problema algum, estou tranquila. É igual nós, irmão. Se você estiver vivo, será transformado. Se você já tiver partido, será ressuscitado. De um jeito ou de outro, você está com Jesus Cristo, irmão. É isso que você tem que crer. E aí acabou, irmão. Não tem problema para você. Não tem enfermidade, não tem morte, não tem nada. Você tem Deus com você. E aí não é nós que fala, é a Bíblia que fala: nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Só tem sombra porque tem luz em cima. Senão a morte nem sombra fazia. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo, Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, Pai, essa noite, pelos caminhos que o Senhor proveu para nós. O Senhor nos proveu, Pai, o Consolador, o Espírito Santo da promessa, o nosso selo para o dia da redenção, Senhor, que nos guiaria por toda a verdade desta palavra, que nos guiaria por todo o caminho, Senhor, que nos guiaria até o reino dos céus. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor proveu para nós um profeta, o Senhor proveu pastores, mestres, apóstolos, Pai. Em todo o caminho dessa era da igreja, Pai, esses homens têm lutado para nos encaminhar ao reino dos céus, Pai. Eles são os caminhos que o Senhor proveu para nós, os pastores, os evangelistas, Pai. Obrigado por eles, Senhor. E obrigado pelo profeta do tempo do fim, o nosso Elias, que nos trouxe a restauração completa da Tua palavra. Pai amado, obrigado, Pai, pelo poder da oração, pelo poder da imposição de mãos, Pai. Obrigado, Pai, pela Santa Ceia. Obrigado, Pai, pelo batismo. Obrigado, Pai, pela santificação, pelas bênçãos celestiais. Todos esses são caminhos que o Senhor proveu para a nossa vitória, Pai. Obrigado pela igreja. É outro caminho que o Senhor proveu para nós, para podermos nos reunir, ter companheirismo uns com os outros e com o Teu Espírito, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor colocou o Teu corpo aí nesse trono de majestade, mas o Senhor desceu no Pentecoste, e o Senhor tem caminhado com a Tua igreja desde o princípio, Pai. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor cumpriu a Tua palavra, Senhor. E obrigado também pela fé, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu um dom maravilhoso, um dom de crer no Teu Filho amado, um dom de crer neste nome precioso, o nome de Jesus Cristo. E obrigado por esse nome, que é o nome sobre todo nome, o nome pelo qual todo homem tem que ser salvo, Pai.
porque é o nome que glorifica ao Senhor. Pai amado, obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelas bênçãos celestiais, pelas curas, pela proteção. Obrigado pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela nossa família, Pai. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes esquecemos de agradecer. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado até mesmo pelas provas, Pai, porque elas vêm para nos moldar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos dar uma certeza, Pai, de que o Senhor é Deus. Porque quando vem a prova, o Senhor dá o escape, o Senhor dá a vitória, para que o seu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar apenas a primeira estrofe do coro, do 121 aqui, a minha oração. E aí aquele irmão, aquela irmã que desejar oração, pode vir aqui depois que nós encerrarmos, amém? Nós vamos orar por cada irmão.